Bom, pessoal, vamos continuar o exercício 5. Aqui eu anotei tudo que a gente encontrou até agora, né? Os ΔTs, os ΔVs, os calores e os ΔUs de cada subsistema. E no item C ele quer saber, sempre nas mesmas condições, ou seja, o problema continua o mesmo, né? Determine o trabalho total realizado pelo sistema, a variação total da energia interna e da entalpia. Bom, gente, a variação total da energia interna é nula. Isso foi o que a gente usou para fazer toda a conta, a gente partiu disso, né? Porque a gente tem um sistema isolado, então ele não troca calor com o ambiente externo, ou seja, ele não pode perder energia para fora. Ele só pode trocar energia, no caso calor, entre de um para o outro, do sistema 1 para o sistema 2. Tá? Então, isso aqui foi nosso ponto de partida para fazer tudo que a gente fez no problema. Tá? Bom, já o trabalho total é a soma do trabalho 1 com o trabalho 2. Mas, gente, o trabalho 1 e o trabalho 2, a gente pega a pressão e multiplica por ΔV. A pressão é igual, os ΔV são iguais com sinais trocados. Então, o trabalho 1 vai dar negativo, o trabalho 2 vai dar positivo, eles são iguais em módulo, eu somo os dois, dá zero. Então, o trabalho total também é nulo. Agora, vamos dar um destaque especial aqui para entalpia. Eu não sei o quanto vocês sabem de entalpia ou não. Gente, a entalpia é uma das energias livres que a gente usa em termodinâmica. Tá? Tem a entalpia, que a gente apresenta por H, tem a energia livre de Gibbs, a energia livre de Helmholtz. Tá? A entalpia ela é uma energia livre muito útil quando a gente está trabalhando com processos que acontecem a pressão constante, porque a variação da entalpia representa o calor nesse tipo de processo. Tá? A energia livre de Gibbs, por exemplo, ela é muito importante quando você quer estudar a espontaneidade de processos, se um processo é espontâneo ou não. Então, a energia livre de Gibbs tem essa importância. E a energia livre de Helmholtz ela tem uma dupla importância porque ela dá uma noção de qual é o trabalho máximo que a gente pode tirar do sistema. E, além disso, ela também ela faz uma ligação com uma mecânica estatística muito importante no ensemble canônico. Tá? Então, ela é uma energia livre que é tipo, bem importante mesmo. Tá? Bom, ok, vamos discutir aqui entalpia. Tá? A definição de entalpia é essa. H, entalpia, é a energia interna, U mais PV. Tudo bem? Bom, aí o que a gente faz? A gente deriva isso aqui. Né? Vamos calcular a diferencial. dH é igual a du mais regrinha do produto, PdV mais VdP. No nosso problema, a pressão é constante. Como a pressão é constante, esse termo some. Pá. Se vocês pensarem, DU pode ser escrito como dQ menos PDV, né? Que é trabalho menos calor menos trabalho. Então, o menos PDV corta com PDV e aqui sobra DH igual a dQ. Ou seja, variação de entalpia igual a calor, porque esse termo aqui é zero. E é isso que eu falei, que a variação de entalpia é igual ao calor para processos a pressão constante. Então, a gente já pode afirmar aqui, como o calor total trocado é nulo, que a variação de entalpia é nula. Tá? Mas vamos fazer isso de outra forma. Vamos escrever ΔH igual a ΔU mais P, ΔV1 mais ΔV2. O ΔU total a gente já viu que é zero. Tá? E aqui, como ΔV1 e ΔV2 são iguais com sinal trocado, essa soma também é zero. Então, a variação de entalpia é zero mais zero, que é zero. Então, a variação de entalpia do sistema é nula. Ou seja, isso acontece porque é um processo de pressão constante que não tem troca de calor. O calor total trocado é nulo. Tudo bem? A variação de entalpia do sistema 1 é isso aqui, Q1, menos 415,5. A do sistema 2 é isso aqui, 415,5. Quando a gente soma, isso dá zero. Tudo bem? Então, a variação de entalpia é nula. Vamos agora para o último item, que é o item D. Ele pede para a gente classificar esse processo como reversível e como irreversível. Bom, um processo reversível é aquele processo que pode acontecer no sentido contrário. Né? Nesse caso, pode acontecer de, com T1 sendo maior que T2, o calor fluir do recipiente 2 para o recipiente 1? Isso não pode acontecer, isso viola a segunda lei da termodinâmica. Né? Então, não, isso não pode acontecer. Então, como o processo não pode acontecer no sentido contrário, esse processo é irreversível. Tudo bem? Sempre que você tem o calor fluindo do corpo mais quente para o corpo mais frio, esse processo é irreversível. Tá? Para você transferir calor do corpo frio para o corpo quente, você precisa. Isso não pode acontecer espontaneamente, você precisa fornecer energia para que isso aconteça. Num sistema isolado, isso nunca vai acontecer. Tudo bem? Mas agora vamos fazer as contas para verificar isso? Essas contas acontecem simples. Vamos calcular a variação de entropia. Se a variação de entropia for igual a zero, significa que o processo é reversível. Se for maior que zero, é irreversível. Menor que zero, ela não pode ser. Né? Bom,
A gente sabe que a variação infinitesimal da entropia é dQ sobre T. No caso, dQ vai ser NCP dt e a gente integra. Então, a integral de 1 sobre T dt é ln da temperatura final sobre a temperatura inicial, que é T1 para o corpo 1. Fazendo a mesma conta para o sistema 2, né, para o recipiente 2, fica NCP ln de Tf sobre T2. Tá? Bom, a variação de entropia total do sistema é a soma das duas. Então, o NCP fica em evidência, fica a soma dos LNs. E a gente pode usar a relação que a soma de logs é o log do produto dos argumentos, e a gente obtém que a variação de entropia total do sistema é NCP ln de Tf quadrado sobre T1, T2. Bom, como verificar se isso aqui é positivo ou não? Ou zero? Bom, para isso aqui ser zero, significa que Tf ao quadrado tem que ser igual a T1, T2. Porque aí o argumento do log dá 1, e aí isso aqui dá exatamente igual a zero. Tá? Como que a gente vai verificar se isso aqui é igual a zero ou maior que zero? Bom, a gente sabe que ΔT1 mais ΔT2 é zero. Isso leva imediatamente a Tf igual a T1 mais T2 sobre 2. É muito fácil verificar isso, gente. T1 é Tf menos T1, ΔT1 é Tf menos T1, e ΔT2 é Tf menos T2. Isolando o Tf nessa relação, a gente acha isso. Ou seja, o Tf ele é a média aritmética entre T1 e T2. Tudo bem? E, gente, a gente sabe que a média aritmética é sempre maior ou igual à média geométrica. Né? Então, Tf, que é a média aritmética, é maior do que a raiz de T1 vezes T2, que é a raiz quadrada de T1 vezes T2. Portanto, Tf ao quadrado é maior do que T1, T2. Maior ou igual, né, na verdade, porque pode acontecer da média aritmética ser igual à média geométrica. A média aritmética ela é maior ou igual à geométrica. Então, a gente tem que o argumento aqui dentro do logaritmo é maior ou igual a 1. Tudo bem? Se ele for igual a 1, essa relação dá maior que zero. Se ele for maior que 1, se ele for igual a 1, essa relação dá igual a zero, porque ln de 1 é zero. Se ele for maior que 1, essa relação dá maior que zero, porque ln de um número maior que 1 é positivo. Tá? Bom, então o que acontece? Gente, a média aritmética de dois números só é igual à média geométrica quando esses dois números são iguais. Tudo bem? Então, a variação de entropia só vai dar zero quando T1 e T2 forem iguais, ou seja, quando inicialmente os dois sistemas estão na mesma temperatura. Só que isso representa nada acontecer. Tudo bem? Os dois já estão na mesma temperatura, não tem troca de calor, o sistema fica daquela forma. E aí isso dá um processo que a soma das entropias, que a entropia total é nula. Ou seja, esse processo seria reversível. Porque os dois sistemas já começam na mesma temperatura, não acontece nada, e o nada é obviamente reversível. Né? O nada para um lado, o nada para frente é a mesma coisa que o nada para trás. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente teria um processo reversível. Porém, quando as temperaturas são diferentes, T1 maior que T2, aí nesse caso, a média aritmética é maior que a geométrica. Tudo bem? Então, como a média aritmética é maior que a geométrica, o termo aqui dentro do log vai ser maior que 1, consequentemente, a variação de entropia total é positiva, é maior que zero. Isso indica que, nesse caso, o processo é irreversível. Tudo bem? Então aqui eu fiz uma discussão bem interessante com vocês sobre quando que o processo é reversível e quando ele é reversível. Legal? Então aqui a gente provou matematicamente que se T1 for maior que T2, o processo vai ser irreversível. Beleza? Porque a variação de entropia é maior que zero nessa situação. Tá? Então, foi isso esse problema.